Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Simplificando o Direito Civil. Eu sou o professor Fernando Gaburri, coordenador do projeto de extensão Simplificando o Direito Civil da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e promotor de justiça no estado da Bahia. O nosso vídeo de hoje versa sobre um tema interessante, um tema importante e atual. Como se referir a uma pessoa com deficiência? Nós sabemos, segundo o censo de 2010, que já está desatualizado, que pelo menos 25% da população brasileira é composta por pessoas com deficiência. Então, a cada 4 pessoas, estatisticamente, uma delas apresentará alguma deficiência. De modo que é muito provável que você vai encontrar com uma delas a qualquer momento. E como se referir a ela? Bom, nosso vídeo já começou com a resposta. O nome correto é pessoa com deficiência. Mas esse vídeo tem uma razão de ser, por isso nós vamos entender o porquê que nós estamos explicando que este é o termo correto e quais são os termos que devem ser evitados. Bom, imagine que você encontre com uma pessoa com deficiência na rua e essa pessoa tem a mesma deficiência que alguém que você conhece, ou seu irmão, ou alguém da sua família, ou um grande amigo. A primeira coisa que você diz a essa pessoa: olha, eu tenho lá na minha família, eu tenho lá na minha escola uma pessoa que também é assim. Assim como? Nós não precisamos ter medo de dizer que a pessoa tem uma deficiência, que é uma pessoa com deficiência. O importante é que nós falemos da maneira correta. Bom, alguns termos na legislação brasileira já foram utilizados. Pessoa deficiente, deficientes, deficientes físicos, pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de necessidades especiais ou portadores de necessidades especiais, pessoas portadoras de deficiência e portadores de deficiência e pessoa com deficiência. Todos esses termos podem ser encontrados na nossa legislação. Logicamente que uns termos mais antigos já não são aplicados mais, já não são empregados mais, embora você possa encontrá-los grafado no texto de uma lei. Vamos entender então rapidamente cada um deles. Pessoa deficiente. Alguns líderes de pessoas, de organizações de pessoas com deficiência, entendem que o termo pessoa deficiente passa a falsa ideia de que a pessoa, em sua totalidade, seria uma pessoa ineficiente, ou seja, a deficiência assim empregada, pessoa deficiente, poderia parecer como o oposto de pessoa eficiente. Deficientes, o nosso segundo termo. Este foi o termo empregado pela Emenda Constitucional número 12 de 1978, portanto, na época da Constituição Federal de 1969, em que essa emenda acrescentou um anexo à Constituição com um artigo único falando sobre alguns direitos das pessoas com deficiência. Mas percebam, este articulado, esse anexo único, não vinha dentro do texto principal da Constituição. Vinha lá atrás, anexado como uma emenda constitucional. Ou seja, essa emenda 12 não acrescentou nenhum dispositivo à Constituição, de modo que foi uma forma de confirmar uma situação de segregação que existia na época. No caso, na década de 70, no final da década de 70, onde havia escolas para pessoas com deficiência. Então havia escolas para surdos, escolas para cegos, escolas para as pessoas com deficiência intelectual, e estas não estudavam nas mesmas escolas que as demais, as escolas regulares. Deficientes físicos. Este é um termo curiosamente utilizado na taxonomia do Conselho Nacional de Justiça. Deixa eu explicar isso para quem não é da área do direito. Quando alguém vai apresentar, ajuizar uma ação, tem que preencher alguns formulários que estão disponíveis no PJE. O PJE é a plataforma do Poder Judiciário em que se ajuiza a ação de maneira eletrônica. Hoje em dia, quase não há mais processos que tramitam em meio físico. Então, dentro do direito de prioridade, lá quando a pessoa vai indicar o advogado, vai indicar se o seu processo deve ser
deve tramitar com alguma prioridade, como por exemplo, idoso, criança e adolescente. Ele pode indicar lá que a pessoa com deficiência, que a parte é pessoa com deficiência e, portanto, tem uma prioridade de tramitação nesse processo. Ocorre que o termo que está utilizado lá no site do PJE, na natureza, na taxonomia do PJE, é deficiente físico. E, na verdade, o termo não está correto porque toma a parte pelo todo. A pessoa com deficiência pode ter a deficiência física, pode ter a deficiência sensorial, que se divide em visual, auditiva, pode ter a deficiência intelectual ou a deficiência múltipla, que seria a combinação de mais de uma dessas deficiências. Então, o termo deficiente físico não está adequado e acredito que o PJE poderia corrigir isso. O próximo, pessoas com necessidades especiais, portadoras de necessidades especiais ou pessoas portadoras de necessidades especiais. Esse termo pode ser utilizado, por exemplo, na área de educação, para designar que um estudante tem alguma necessidade ou alguma necessidade de atenção especial. É utilizado também, por exemplo, na aviação, para dizer que algum passageiro tem necessidade de atendimento especial. PNAE, passageiros com necessidades de atendimento especial. Então veja, uma criança, um adolescente tem necessidade de acompanhamento, então ele tem uma necessidade especial na aviação e não necessariamente ele tem uma deficiência. Um superdotado tem uma necessidade especial no seu direito à educação e não necessariamente ele tem uma deficiência. Uma grávida ou um idoso, quando sobem em um veículo público de transporte, em um ônibus, tem uma necessidade especial, tanto é que há assentos reservados para essas pessoas e a senilidade não é necessariamente causa de deficiência. Uma grávida não é necessariamente uma pessoa com deficiência. Então, o termo necessidade especial não retrata corretamente a situação da pessoa com deficiência. Pessoas portadoras de deficiência e portadores de deficiência. Esses são termos que, com muita frequência, você vai encontrar na Constituição Federal de 1988, que foi promulgada em 5 de outubro de 88, numa época em que muitos termos de conotação negativa eram utilizados, como, por exemplo, aleijado, retardado e débil mental. Então, este termo, para a época, foi um avanço. Buscou-se uma padronização que retirasse o foco da deficiência e colocasse o foco na pessoa. Contudo, esse termo portadora de deficiência ou portadores de deficiência ignoram o fato de que não são as pessoas com deficiência as responsáveis pela sua própria situação de exclusão, mas sim as barreiras impostas pela sociedade que podem impedir a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência. Além disso, o foco ficou no portador e não na deficiência. Então, é muito comum no cotidiano que se refiram a pessoa com deficiência como simplesmente o portador. Mas o emprego da palavra portador não é o correto porque a deficiência não é algo que se porta circunstancialmente e que se pode deixar em um determinado local em outro momento. A deficiência tem um conceito de permanência, é uma característica que acompanha a pessoa de maneira, se não definitiva, pelo menos permanente. Então, a palavra portadores de deficiência também não passa a noção correta. Pessoas com deficiência. Este é o termo adotado pela Convenção da ONU, a Convenção de Nova York sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e que deve ser utilizado oficialmente no Brasil, até porque a Convenção da ONU foi aprovada com status de emenda constitucional, ou seja, passou pela mesma formalidade de uma emenda constitucional. Foi votada na Câmara dos Deputados 2 vezes e foi votada no Senado 2 vezes. Em cada uma dessas 4 votações, atingiu a votação mínima de 3/5 do quórum de cada uma dessas casas legislativas. E o interessante dessa nomenclatura é que a palavra pessoa vem antes da deficiência. Pessoa com deficiência. Antes de uma deficiência, se tem uma pessoa. E a deficiência, então, é compreendida, como deve ser,
como uma característica da pessoa. Então, como vocês podem perceber, ao longo da história, até o legislador, até aquele que produz o texto normativo, encontrou dificuldade em empregar o termo correto. O próprio judiciário, no seu sistema de tramitação processual, ainda não emprega o termo correto. Então, ninguém vai lhe culpar porque você não sabe o termo correto ou eventualmente não empregou o termo correto. O importante de tudo é a gente ter o respeito pela pessoa. E, claro, podendo empregar o termo correto. Imagine que você está numa audiência, não vai chamar o juiz de você, não vai chamar o advogado de você. Então, assim como essas pessoas querem e merecem ser tratadas com um pronome de tratamento adequado, a pessoa com deficiência quer e merece ser designada com a nomenclatura correta. Espero que o vídeo lhe possa ter sido útil, espero que tenha gostado. Deixe um comentário, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço do professor Fernando Gaburri.